Nós começamos na semana passada, eu comecei a ministrar sobre o tema Aprendendo a ser filho de Deus. Diga, aprendendo a ser filho de Deus. Diga mais forte, aprendendo a ser filho de Deus. Pode diminuir só um pouquinho o ar, Paulo, só para tirar o barulho, mas é melhor barulho do que calor, tá bom? Então, só um pouquinho. Tem algum lá atrás que está bem alto. Amém, queridos. Você talvez vai falar assim: você já falou sobre isso. Tem algumas verdades que eu quero repetir, porque enquanto essas verdades não se tornaram uma realidade na minha vida, não se tornar uma verdade na minha vida, nós precisamos ser repetitivos em algumas coisas. E vocês vão ver, queridos, quando nós ministramos sobre essa verdade, sobre a filiação, a verdade de sermos filhos de Deus, quem somos, que nós somos filhos de Deus, essa verdade tem que entrar em nós. Porque a verdade mais impregnada na igreja é que nós somos servos de Deus. E eu quero que você hoje desconstrua algumas coisas que talvez ao longo do tempo você viveu, e que você comece a construir verdades espirituais de quem você é em Cristo Jesus. E a grande verdade espiritual é que você é filho amado de Deus. Diga, eu sou filho amado de Deus. O mesmo texto que lemos na semana passada. Vamos orar antes. Senhor, que esta palavra nesta manhã possa entrar no nosso coração e possa provocar uma mudança em nós. Nós queremos ter esta revelação verdadeira que somos filhos amados de Deus. Que o Senhor nos ajude a entendermos esta verdade, e que o Senhor tire de nós toda mentira, todo engano, e nos faça viver essas verdades espirituais, no nome de Jesus, amém. Lucas capítulo 3, verso 38. Cainã, filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Adão era filho de quem? Adão era filho de quem? Adão era filho de Deus. Quando você pega ali o capítulo 1 e 2 de Gênesis, ali existe o projeto original de Deus para nós. Ali existe tudo que Deus desenhou para nós, está no capítulo 1 e 2 de Gênesis. Quando você vai para o capítulo 3, ali entrou o pecado. Então o capítulo 1 e 2 é um capítulo muito bom para a gente aprofundar, para a gente estudar, porque ali no capítulo 1 e 2 só existia o homem e Deus. Não existia nada mais do que o homem e Deus. Então, quando nós começamos a estudar o capítulo 1 e 2, nós começamos a entender qual que é o plano de Deus, qual é o projeto de Deus. Depois entramos no capítulo 3, nós vemos ali o pecado entrou, e o homem então ele deixa de ser filho e ele passa a ser apenas servo. E aí quando você vai para Jesus, para a ressurreição de Jesus, na cruz Jesus restaurou tudo aquilo que o homem perdeu a partir do capítulo 3. Então quando você quer entender um pouco mais sobre filiação e qual é a visão de Deus para nós na terra, você precisa conhecer o capítulo 1 e o capítulo 2 de Gênesis. Então a primeira coisa que nós vemos, queridos, que quando Deus ele cria Adão, Deus coloca um filho na terra. Deus não coloca apenas um homem na terra, mas Deus coloca um filho. E esse filho, ele deveria representar Deus na terra. Esse filho foi-lhe dado autoridade sobre todas as coisas. E Deus então coloca esse filho na terra para representá-lo, para ser a extensão do céu na terra, para ser a representação do Pai na terra. E esse filho agora ele tem autoridade. A única autoridade que Deus não deu para o homem foi autoridade sobre outro homem. Então quando você começa a estudar o capítulo 1 e 2, você vai ver que Deus então faz Adão, coloca Adão na terra, e depois Eva, e Deus então dá autoridade, domine sobre tudo, sobre todo peixe, sobre toda a criação, sobre tudo na terra.
E a Bíblia diz que Deus o abençoou. Diga, abençoou. Deus não abençoou Adão porque Adão fazia alguma coisa, mas Deus abençoou Adão pela natureza de filho. Então aquela visão que eu preciso fazer alguma coisa para Deus me abençoar, essa visão, queridos, é uma visão do homem caído. É uma visão a partir do a partir do capítulo 3. Essa é a realidade, que o homem agora, ele deixa de ser filho, ele se torna servo. E agora, como servo, ele precisa o quê? Fazer alguma coisa para ele ser abençoado. Ainda nós, muitas vezes nós como igreja, estamos vivendo esta realidade do homem caído, sendo que este homem, ele foi restaurado em Cristo, quando Jesus morre lá na cruz. Mas a Bíblia diz que Deus então coloca o homem, Deus dá autoridade para o homem, Deus abençoa o homem, e agora o homem abençoado, ele se torna fértil, ele multiplica, ele domina sobre todas as coisas. Mas tem um momento, você encontra na Bíblia Deus falando: olha, você tem o domínio sobre outro homem. Deus não deu autoridade para nós dominarmos outros homens. Por isso que quando a gente trabalha um pouco sobre liderança fala sobre poder de influência, mas não existe poder de domínio. E eu vou além, nem mesmo o marido tem domínio sobre a sua esposa. Deus não dá o poder para você dominar a sua esposa. Deus dá o poder para você amar a sua esposa, para você cuidar da sua esposa. Deus dá o poder para a mulher para estar debaixo da mesma missão do homem. Mas isso não quer dizer que Deus deu poder para você dominar a mulher. Em nenhum momento você encontra isso. Então nós precisamos começar a entender que Deus dá poder para dominarmos sobre todas as coisas na terra, mas não sobre o ser humano. O ser humano, exercemos o poder da influência. O ser humano, nós temos um poder para convencimento, mas não para dominar. Liderança. Dentro de casa o homem lidera. Liderança não é domínio. Então hoje nós trabalhamos com discipulado. A igreja, você entende que na Bíblia o Senhor nunca mandou fazer menos de igreja, mandou fazer o quê? Discípulos. Mas o discípulo também, ele não tem domínio sobre os seus discípulos. Eu sou discipulador, eu domino os meus discípulos. Não, nenhum momento. Você exerce influência para ser bênção sobre os seus discípulos, mas você não tem o poder do domínio. Então nós precisamos entender essas verdades, queridos, porque essas verdades, elas são libertadoras. Então quando nós olhamos aqui o capítulo 1, verso 28, Deus então abençoou o homem, não por aquilo que o homem faz, mas pela natureza do homem. E aqui ele fala, olha, Deus os abençoou, e depois de ser abençoado, o Senhor fala, olha, sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem sobre a terra. Então Adão, ele tinha esse poder, ele tinha esse domínio, ele tinha essa autoridade. De vez em quando eu leio esse texto, e quando a Bíblia fala que Adão então deu nome para todos os animais, eu fico pensando, como Deus é criativo, como Deus faz as coisas, né? Eu fico pensando, como que ele deu o nome para os peixes? Será que ele pulou na água? Ou será que o peixe que saltou da água? Quando ele olha e fala assim, teu nome vai ser tilápia, lambari, teu nome vai ser baleia, teu nome vai ser, fala o nome de outro peixe aí, salmão. Será que ele pulou dentro da água e começou a falar para os peixes? Ou será que os peixes que saíram, né? Vai ser ver a criação de Deus e o poder que Deus deu. Querido, você já parou para pensar essa visão, essa autoridade que Deus dá para o homem? Essa mente criativa de olhar, não repetir nome de nenhum. E olha que tem animal, hein? E olha que tem bicho, e ele dando nome para todos eles, porque Deus o abençoou com esse poder. Então nós precisamos começar a entender, queridos,
que o capítulo 1 e 2 ali era o homem original. O homem, na verdade, ele tem poder, ele tem uma inteligência que ele não sabe usar. Tudo isso porque Deus deu. Não é algo do mundo, não é coach, não. Isso é o quê? Isso é a palavra de Deus. Deus abençoou o homem, porque o homem era a conexão de Deus na terra, porque o homem era o representante do Pai na terra, porque o homem foi colocado na terra com um propósito. E este homem agora Deus lhe capacita para dominar sobre todas as coisas, para reinar sobre todas as coisas, menos sobre o homem. Então nós vemos aqui, Deus entrega o governo da terra ao homem, e o homem agora, ele passa a ter autoridade e poder. Quando nós olhamos para Adão, queridos, Adão, ele era filho de Deus, como também ele servia a Deus. Como filho, ele se relacionava com o pai, e como servo agora, ele trabalhava. Mas ele não trabalhava com o propósito de ganhar dinheiro, ele trabalhava como um propósito pelo seu chamado, porque Deus o colocou na terra com esse propósito: domine, subjugue todas as coisas. Você tem tudo diante de você, e agora você pode dominar sobre todas as coisas. Então, queridos, nós vemos que o projeto, o plano original, o homem foi abençoado por Deus para relacionar com o Pai como filho, mas como servo para trabalhar por um propósito. Até aqui o homem não trabalhava para comer, o homem não trabalhava para ser abençoado. Até aqui o homem trabalhava porque ele simplesmente tinha um propósito de dominar sobre todas as coisas. Mas ele não trabalhava, não, eu tenho que trabalhar 30 dias, porque senão eu não como, senão eu não vou conseguir sustentar a minha família. Não era este o projeto de Deus. A grande verdade, queridos, é que nós perdemos a noção de como nos relacionarmos com o Pai. Porque a grande verdade, a igreja não tem problema com Deus, a igreja tem problema com o Pai. A igreja não tem problema com Deus, mas a igreja tem problema com o Pai. Todas as religiões e seitas, eles têm um Deus. Se você for no budismo, eles têm um Deus deles. Se você for lá nos muçulmanos, eles têm um Deus deles. A única religião que tem um Pai é o cristianismo. Nenhuma outra tem Pai, tem Deus. Então o homem, ele sabe se relacionar com Deus facilmente, ele sabe falar de Deus facilmente, ele sabe pregar sobre Deus facilmente, porque todas as religiões têm um Deus. Apesar de nós termos um Deus que é verdadeiro, mas nós não temos apenas um Deus, nós temos um Pai. Então eu preciso começar a desconstruir algumas coisas. Meu Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. Mas se eu não me relacionar com Deus como Pai, como meu Pai, eu vou ter um relacionamento distante. Então eu preciso agora começar a me relacionar com Deus de uma forma diferente. Eu preciso entender que eu não tenho apenas um Deus, mas eu tenho um Pai. Então quando Deus ele coloca um filho na terra, Deus coloca esse filho para representá-lo. Irmãos, olha para Jesus. Jesus, quando veio e passou pela terra, o que Jesus dizia? Quem vê a mim, vê quem? Vê o Pai. Sabe o que nós precisamos entender? Que a falta de entendimento da filiação faz com que as pessoas olhem para nós e não vejam o Pai em nós. Sendo que Jesus, quando ele caminha os seus 3 anos na terra, a missão de Jesus, ele caminhou na terra para apresentar o Pai a esta humanidade. E quem olhava para Jesus via a extensão do céu na terra. Mas isso não acabou, isso precisa acontecer comigo e com você. Quem olha para mim, quem olha para você, precisa ver o Pai, a expressão do Pai na terra. Então eu preciso começar a avaliar a minha conduta como cristão, como filho de Deus. Se eu tenho vivido um cristianismo onde eu apresento apenas um Deus,
ou se eu tenho vivido um cristianismo onde eu apresento um pai. Porque Deus é um relacionamento distante, mas o pai é um relacionamento íntimo. É aquele filho que olha e fala assim: olha, o meu pai vai dar um jeito nisso, o meu pai vai te pegar. Já viu a história daqueles filhos que o pai é raquítico, magrelo, e aí de repente ele vai brigar com o menino fortão, e ele fala assim: meu pai vai te dar uma surra. Pai, coitado, franzininho, magrelo, mas para ele é o pai dele, que tem autoridade, que é o mais forte. Nós precisamos começar a relacionar com Deus desta forma. As pessoas, quando olhar para nós, têm que ver em nós a expressão do Pai. Diga: eu preciso andar na terra de uma forma que este mundo veja a expressão do Pai em mim. Quando você olha o capítulo 1 então de Gênesis, primeira coisa, nós vemos aqui um homem que foi abençoado por Deus e ele não precisou fazer nada. Quando você vai para o capítulo 2, no verso 15: tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim do Éden para fazer o quê? Cultivar e guardar. Esta palavra no hebraico, cultivar, é culto. Então aqui, qual foi a missão de Deus? O homem, ele foi colocado como extensão do céu na terra, como a expressão do Pai na terra, mas foi-lhe dado a missão de cultivar a terra. E cultivar a terra era: através das minhas ações, eu preciso 24 horas por dia prestar um culto a Deus. Então, queridos, o homem, ele não trabalhava por profissão, mas o homem trabalhava por vocação. Nós precisamos começar a entender que o nosso trabalho precisa ser um culto a Deus. Você para e começa a pensar nisso. O que eu faço precisa representar o Pai na terra. Então você precisa, queridos, fazer do seu trabalho um lugar onde as pessoas vão olhar e ver o Pai. Eu me lembro quando eu era policial militar, um dia eu estava numa ocorrência, e teve um policial que olhou para mim e falou assim: cara, você não é desse mundo não, você é fora da casinha. Porque enquanto eles queriam chegar, bater e tal, eu chegava para conversar, para aconselhar, falava de Deus. E aí eles falam: não, mas policial não pode ser assim. Não, mas vai ser assim. Eu me lembro, uma vez eu fui atender uma ocorrência, eu já contei isso. Ligaram e falaram assim: olha, lá no Jardim Cláudia tem um rapaz que está em surto. E esse rapaz então, ele está quebrando tudo. E aí cheguei com uma viatura, 2 policiais. O cara estava alteradíssimo. Mas na época eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Eu era bem tradicionalzinho. Eu me lembro que eu olhei para aquele cara e falei assim: esse cara está endemoniado. Nisso chegou mais 2 viaturas, 6 policiais. E aí disseram o seguinte: ó, disseram que esse negócio sai na pancada. Falei: negativo, eu vou orar por ele. E esse rapaz, ele tinha um surto, de repente ele acalmava e falava assim: me amarra, me amarra. Aí o pessoal pegou, amarrou ele na cama, uma cama de solteiro, amarrou ele com a coxa. E esse cara, depois ele voltava pulando, agredindo. Gente, eu não tinha conhecimento, mas eu já era filho de Deus. E eu coloquei a mão nele e falei assim: o sangue de Jesus tem poder. Eu nunca vi aquilo. O cara, gente, é sério. A luz do quarto começou a acender e apagar. O corpo dele levitou. Enquanto o corpo subia, a cama estava normal, e quando ele descia, a cama subia. Foi uma coisa, eu nunca esqueci aquilo. Ele começou a ter estava totalmente endemoniado. Mas eu era o quê? Eu era policial militar. Eu precisava representar Deus ali. E eu comecei a orar por aquele rapaz, e quando comecei a repreender do meu jeito, do meu estilo, sem muito conhecimento, mas quando aquele rapaz parou, falei de Jesus para ele e aconselhei ele a procurar uma igreja.
Mas eu poderia ter falado: não, eu sou um policial militar, eu não posso fazer essas coisas. Me lembro uma vez eu estava trabalhando em Colômbia, a gente tem uma padaria, tem uma pracinha ali quem conhece, tem uma pracinha com uma igreja católica, e tem a padaria do Getúlio, nem sei se está vivo. E um dia eu parei a viatura, estava ali tomando café, de repente eu olhei para a igreja católica, o povo saindo correndo de dentro daquela igreja, e atrás do povo estava o padre, correndo. E aí nós fomos ver o que aconteceu. O que foi que aconteceu? Tem um cara endemoniado dentro da igreja. Mas todo mundo correu. E qual foi a minha missão? Fui lá orar e repreender. Queridos, entenda, nós precisamos, a nossa profissão, a nossa vocação precisa ser um culto a Deus. Você precisa todos os dias, imagina um médico operando, adorando a Deus. Imagina você fazendo limpeza, adorando a Deus. Imagina você, através do seu trabalho, fazer um culto a Deus 24 horas por dia. Porque a adoração é o que Deus quer dos filhos. E a adoração, queridos, não muda o adorado, mas a adoração muda o adorador. Então eu preciso fazer isso na minha vida todos os dias. Eu me lembro até hoje. Uma vez, Ana Paula, quando eu estava lá no CEDIB, Ana Paula trabalhava lá no CEDIB, fui lá para fazer exame, de repente entrei na sala do raio-x, e estou ouvindo uma cantoria. Quem que era ela? Era Ana Paula limpando, adorando a Deus. É isso que nós precisamos fazer na nossa vida, do nosso trabalho. Queridos, eu tenho ficado impressionado de ver como alguns empresários têm entendido isso. Eles entendem que a sua vida não é só negócio, mas a sua vida é um negócio com propósito. E o maior propósito não é um negócio, o maior propósito é que eles vejam Deus em mim, que eles vejam Deus em nós, que eles vejam Deus através de nós. Então nós precisamos começar a fazer do nosso local de trabalho um culto a Deus, uma adoração a Deus. Nós precisamos começar a fazer com que as pessoas olhem para nós e vejam Deus em nós, porque é o que o mundo precisa hoje. Então quando Deus coloca Adão na terra, Deus coloca Adão para cultuar 24 horas por dia. Tudo aquilo era cultivando a terra, era cuidando das aves, era cuidando dos animais, era cuidando dos peixes, era fazendo o que tinha que fazer. Tudo ele fazia como um culto a Deus. Este era o propósito original. Nós precisamos resgatar esta visão, este projeto de Deus para nós. As pessoas têm que olhar em nós e têm que ver Deus em nós. Eles têm que ver o Pai em nós. Eles têm que ver a expressão do Pai em nós, através de tudo aquilo que fazemos e dos lugares que nós estivermos. Esta é a visão que Deus tem para a igreja. Olha para o teu irmão e fala: você consegue entender, meu irmão? Fala assim: essa é a visão que Deus tem para a sua vida. Olha o que diz Colossenses 3, 23 e 24. Tudo que fizerem, faça de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Tudo que eu for fazer tem que ser para Ele. É o meu trabalho? É para Ele. Não, eu não misturo trabalho com religião. Com religião você não precisa misturar, mas você precisa fazer do seu trabalho um culto a Deus 24 horas por dia. Não é religião, não é sobre religião. Tem gente que fala assim: olha, você precisa falar do amor de Deus. Não, então eu vou falar da igreja, eu vou falar sobre ser crente. Não, não é isso. Você tem que dar um testemunho com a sua vida, com a sua forma de ser. As pessoas têm que olhar para você e tem que ver uma diferença. Tem que olhar para você e falar assim: cara, você não é desse mundo não. E de fato nós não somos, mas nós precisamos entender esta verdade. Então capítulo 1 e 2, aqui ainda não entrou pecado. Aqui era o plano original de Deus. Aqui não tinha nada daquilo que aconteceu depois. Mas quando Adão peca, Adão agora ele não perde Deus, mas Adão perde o Pai. E aí quando você começa a olhar para todo o Antigo Testamento, queridos, nós vemos ali uma relação de servos e Senhor. Lembra Êxodo? Deus fala de Israel como seu filho primogênito. Mas você lembra como que o povo de Israel era conhecido pelas outras nações? O povo de Israel, eles tinham um Deus tão poderoso que todo mundo temia o Deus de Israel. O Senhor de vocês, o Senhor de Israel, o Deus de vocês, não era o pai de vocês, era o Deus.
Então agora nós precisamos entender que quando nós entramos aqui no capítulo 3, o capítulo 3 agora, o homem peca. Adão, ele tinha um relacionamento com Deus. Todos os dias, na viração do dia, a viração do dia, queridos, não é como nós, viramos o dia meia-noite, não. Em Israel, a viração do dia 18 horas. Todo dia, Deus descia para conversar com Adão. Todos os dias, Deus conversava com Adão na viração do dia. Adão, ele terminava o seu dia com Deus e começava o seu dia com Deus. Mas chega um momento que Deus vem conversar com Adão e parece que Adão faltou do culto. Porque Deus agora pergunta: Adão, onde você está? Queridos, é interessante nós começarmos a olhar para esta passagem. Porque Adão, no primeiro momento, ele não perde o jardim, mas ele perde a dimensão espiritual no qual ele estava. Agora Deus onipresente, onisciente, onipotente, você acha que Deus não sabia onde estava Adão? Mas a pergunta de Deus para Adão é: Adão, onde você está? Eu não estou te encontrando mais na posição que você estava. E a Bíblia diz: onde Adão estava? Escondido atrás de uma árvore. O maior medo de um cristão, queridos, precisa ser perder a sua posição em Deus. A Bíblia diz que depois que Adão então ele peca, ele sai do lugar onde Deus o colocou, e por perder a posição em Deus, agora ele perde o jardim. Tem muito crente preocupado em perder a empresa, preocupado em perder a família, preocupado em perder o trabalho, preocupado em perder tantas coisas. A sua maior preocupação deve ser perder a sua posição em Deus. A Bíblia diz que Adão então ele perde a sua posição em Deus, a posição de filho, a posição de amado, a posição de adorador, a posição de quem se relaciona com o Pai todos os dias. Agora Adão se distancia, meu irmão. A visão de servo sempre vai nos distanciar da presença do Pai, porque a visão de servo é a visão de servo e Senhor. Mas Deus não coloca Adão com esse propósito na terra. Ele coloca Adão para ser filho, e que Adão precisava relacionar com o Pai todos os dias. Enquanto Adão era filho, todos os dias Adão se relacionava com o Pai. Mas quando ele se tornou servo, ele se afasta do Pai. E sabe qual que é o problema da igreja? Ainda não entendeu quem é o Pai. Tem se relacionado como servo e não tem se relacionado como filho. E Deus agora chama Adão. Deus está perguntando para Adão: Adão, onde você está? E Adão então ele perde essa posição. Meu irmão, entenda uma coisa: tudo aqui é reflexo da minha posição em Deus. Você quer ter uma vida de vitória, você precisa ter uma posição em Deus. Você quer ter uma vida próspera, você precisa ter uma posição em Deus. Você quer ter uma vida onde, mesmo passando por lutas, você continua firmado em Deus. Tudo depende da sua posição em Deus. Adão então ele perde a sua posição em Deus. E agora no capítulo 3, Deus agora começa a liberar decretos de maldição. Mas a pergunta é: os decretos de maldição foram lançados sobre os servos ou sobre os filhos? Lembra quando fala sobre jardim do Éden? Éden significa lugares de delícia. Lá tudo era maravilhoso. Mas agora Deus começa a lançar decretos. Agora você vai comer com o suor do seu rosto. Lembra? Ele fala isso para quem? Para o filho ou para o servo? Para o servo. E agora Deus então lança esses decretos. Entenda uma coisa: aqui na Bíblia é o primeiro momento que aparece a palavra suor. E suor está ligado à maldição da terra. Quando o Senhor então ele lança essa maldição dizendo: agora você vai ter. Antigamente não, você era abençoado por natureza, mas agora você vai ter que fazer alguma coisa para ser abençoado, porque agora o Senhor lança decretos. E quando ele lança esses decretos, agora ele está lançando decretos sobre o servo. Agora o servo tem que trabalhar, agora o servo tem que produzir. Queridos, é tão interessante essa questão de suor, porque você vê que
no Antigo Testamento, os sacerdotes eles não podiam suar. Por que eles usavam linho? Para não absorver o suor. Eles não podiam suar. Eles não podiam suar. Porque o suor tinha a ver com a maldição lançada lá no jardim, que o homem agora vai ter que trabalhar, o homem agora vai ter que produzir. Mas quando você olha para Jesus, Jesus prestes agora a ser crucificado, a Bíblia diz que Jesus suou. E qual foi o suor de Jesus? Foi sangue. Sabe o que significa o suor de Jesus? Jesus neutralizando a maldição que estava sobre os servos, sobre o homem. Agora Jesus ele transforma o suor em gotas de sangue, e ele agora começa a neutralizar toda a maldição que foi lançada sobre o homem lá no jardim. Porque em Jesus, queridos, tudo que o homem perde lá no jardim com Adão, no Getsemane, Jesus ele restitui. Jesus devolve tudo aquilo que o homem perdeu. E sabe o que ele quer mostrar? Queridos, o Evangelho, a obra de Deus, a gente não precisa ficar suando não. Tem gente que tem um peso, fala, nossa, eu estou trabalhando, eu estou suando. Meu irmão, você está vivendo ainda o tempo do homem caído. O Senhor não quer o teu suor, o Senhor quer a tua entrega. Você consegue entender isso? Não é o teu suor, é a tua entrega. É por isso, queridos, que não entra na minha mente pastores ainda que começam a falar, nossa, ministério pastoral é muito sacrificado, a gente sua. Meu irmão, o que é isso? Eu não preciso suar não, eu preciso entender que Jesus já me resgatou dessa maldição, e agora eu posso levar o Evangelho, o ministério com tranquilidade, o Evangelho fazendo, mas eu não preciso suar não, eu não preciso ter um esforço além das minhas forças não. Eu preciso entender que o que Deus quer para a minha vida, Ele quer a minha entrega, Ele não quer o meu sacrifício, Ele não quer a minha luta, Ele não quer nada disso. Então lá no jardim do Éden, o homem suou para poder comer, mas agora lá no Getsemane, Jesus ele sua as gotas de sangue para neutralizar esta maldição que estava sobre nós. Então aqui no capítulo 3 de Gênesis em diante, nós não temos aqui um filho se relacionando com o pai, mas nós temos aqui um servo relacionando com Deus. E em todo o Antigo Testamento é isso que nós vemos. Entenda uma coisa, queridos, a igreja hoje não tem problema em ser servo, a igreja hoje tem problema em ser filho. Você já viu aquela pessoa que fala assim, eu sirvo a Deus há 30 anos, é o que mais a gente ouve. Eu sirvo a Deus há tanto tempo. E há quanto tempo você é filho? Você consegue entender isso? É muito raro você entender, você ouvir alguém falar assim, sou filho de Deus há 30 anos. Porque a igreja não tem problema em servir, mas a igreja tem problema em ser filho, tem problema com o pai. Entenda uma coisa, querido, quem se relaciona com Deus no serviço, não consegue relacionar com Deus como pai. Quer ver um exemplo claro? Tem gente que tem prazer em trabalhar para Deus, mas não tem o mesmo prazer em falar com Deus. Parou para pensar? Para pensar isso? Tem gente que tem prazer, se você falar assim, precisamos limpar a igreja, conta comigo. Fala assim, fica 30 minutos orando. Parece que o negócio começa a coçar, parece que começa a pinicar. Porque muitas vezes, queridos, nós temos prazer em ser servo, mas não temos prazer em ser filho. Não temos prazer em ser filho. Nós temos prazer em fazer a obra de Deus, mas não encontramos o mesmo prazer em nos relacionarmos com o Pai. Não encontramos o mesmo prazer em tirar um tempo de oração. Quer ver um exemplo? Vamos fazer uma vigília de oração? Vamos passar uma noite orando? Quanto tempo você ora em línguas por dia? Qual é o seu tempo que você entra no teu quarto, tranca a porta
para um relacionamento com o Pai. Queridos, entenda isso. O Pai não quer um relacionamento de servo. O Pai quer relacionamento de filhos. Apóstolo, isso quer dizer que eu não preciso fazer nada? Não. Dentro de casa todo mundo tem que contribuir. Eu não estou ensinando você falando, não, olha, você como filho, você não precisa fazer nada. Não, nós temos que fazer. É igual dentro da casa. Dentro de casa, o filho, ele precisa às vezes lavar uma louça, limpar uma casa, fazer alguma coisa. Gente, isso não é mal nenhum, isso não é ser servo. Porque o servo, ele faz por salário. O filho faz por propósito. É o propósito de ajudar a família. Eu não quero que você saia daqui falando assim, não, então a partir de hoje meu filho não faz mais nada dentro de casa. Não, ele tem que fazer. A mesma coisa dentro da igreja. Não, apóstolo, então a partir de agora eu não vou fazer parte de ministério nenhum, não vou fazer mais nada, eu vou simplesmente ficar orando. Não, tem que fazer, meu irmão, tem que trabalhar nos ministérios, tem que trabalhar no GND, tem um monte de coisa, mas por propósito, por prazer. O problema, queridos, é quando nós nos relacionamos com Deus como servo, nós não temos prazer em relacionar com o Pai como filhos. E aí a nossa ação é o quê? É só por trabalho. Lembra de Marta e Maria? Marta servia Jesus só trabalhando. Agora Maria não, Maria queria ouvir Jesus. Maria sentava aos pés de Jesus, dizendo, Jesus, eu quero ouvir mais. Ela tinha prazer. Marta não, Marta servia, era aquela mulher que limpava a casa, fazia comida. Não, eu estou servindo o meu Senhor. Sendo que Maria tinha visão de filha. Visão de filha, querido, eu quero que essa palavra entre no teu espírito hoje. E sabe por quê? Porque nós estamos entrando num tempo, queridos, onde os filhos precisam entender quem são, para que a glória de Deus se manifeste. Nós vamos entrar num grande avivamento, mas o avivamento é o resultado de filhos que buscam o Pai. Filhos que sabem o que fazem na terra. Filhos que têm a revelação de quem são. Então eu quero que você saia daqui nesta manhã com essa visão. Enquanto, meu irmão, você estiver olhando para Deus como servo, você não tem prazer em buscá-lo, em orar. Você não tem prazer no relacionamento, você tem prazer no serviço. Mas quando você entender a missão do filho em relação ao pai, o prazer está no relacionamento. Olha para o teu irmão e fala, você está entendendo, meu irmão? Olha para o outro irmão e diga, você está entendendo? Lá no Éden, o diabo então ele interrompeu o relacionamento o nosso relacionamento de filho com o pai. Mas lá no Getsemane, lá na cruz, Jesus interrompeu o nosso relacionamento com o diabo. E hoje nós somos livres, meu irmão, para vivermos esse relacionamento. Quero que o Ministério do Louvor venha aqui à frente. Eu quero ler o último texto. Romanos capítulo 8, verso 19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. A ardente expectativa da criação, ou outras traduções, da natureza, aguarda a revelação dos filhos de Deus. Sabe o que o texto está dizendo? Existe uma expectativa da natureza, da criação, pela manifestação dos apóstolos, dos profetas, dos pastores, dos mestres. É isso? A natureza está esperando a atuação dos pastores, dos mestres, dos apóstolos. É isso ou não? É isso ou não? O que diz o texto? Coloca o texto novamente. Volta lá o texto. Texto. Existe uma ardente. O que foi? Travou?
Existe uma ardente expectativa da criação pela revelação dos filhos de Deus. Diga dos filhos. Diga dos filhos. Diga mais forte, dos filhos. Irmãos, entenda uma coisa: a criação, ela não responde a um dom, mas ela responde a uma natureza. Deixa eu falar de novo. A criação não responde à manifestação de um dom, mas de uma natureza. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer, queridos, que enquanto não tivermos a consciência de filhos, nós não faremos a diferença na terra. Enquanto nós não tivermos a consciência de filhos, nós não faremos a diferença na terra. Sabe o que o mundo precisa hoje? Que os filhos de Deus, aqueles que receberam o poder e a autoridade do Pai, aqueles que são extensão do Pai na terra, que esses filhos se manifestem. Agora, a manifestação, queridos, não é dentro da igreja, não. Sabe onde que é a manifestação? Lá fora. É amanhã, queridos, segunda-feira, quando você vê o enfermo, ao invés de você ligar: apóstolo, o pastor fulano, Claudinei, pastor Claudinei, pode fazer uma visita aqui? Meu irmão, são os filhos. Você é filho. Existe uma expectativa da criação da natureza pela manifestação, pelo agir dos filhos. Nós precisamos começar a entender, queridos, que nós somos filhos, porque enquanto eu não entender que eu sou filho, eu vou achar que a responsabilidade é do outro. Mas quando eu entender que eu sou filho, eu vou entender que Deus me plantou naquele lugar com um propósito, que Deus me colocou ali para fazer a diferença, que eu sou representante de Deus na terra. Assim como Jesus dizia: quem vê a mim vê o Pai. Nós precisamos ser tão ousados ao dizer: quem olha para mim vê o meu Pai, porque no nome de Jesus eu expulso os demônios, em nome de Jesus eu curo os enfermos, no nome de Jesus eu ressuscito os mortos, no nome de Jesus eu opero milagres, porque quem olha para mim vê o Pai em mim. Queridos, entenda isso, por favor. Meu irmão, você acha que você está trabalhando naquele lugar porque o emprego é bom? Não, é porque existe pessoas ali com uma expectativa imensa da manifestação dos filhos. Você, como filho, precisa manifestar ali. Você acha que você mora naquela vizinhança à toa? Você está ali porque aquele lugar precisa da manifestação dos filhos de Deus. Você está naquela faculdade apenas por estar? Não, você está ali porque os filhos, eles precisam se manifestar naquele lugar. Em todos os lugares, os filhos têm que se manifestar, tem que ser a extensão do céu na terra, tem que ser o representante de Deus na terra. A maior cobrança de Deus, queridos, para nós, não é porque você deixou de falar, é porque você deixou de ser. Ser filho no lugar que Deus te plantou. Aposta que não é lugar, meu irmão. Todo lugar é lugar. Todo lugar é lugar. Todo lugar é lugar. Eu me lembro, eu era jovenzinho, 18 anos, tiro de guerra. O jovem de 18 anos hoje só pensa em videogame. Mas eu com 18 anos, queridos, quando eu era o conselheiro do comandante, o homem barbudo, velho, e eu que dava conselho, falava de Deus para ele. Eu ia na sala dele todos os dias falando de Deus, queridos. Eu entendi que eu sou filho, e existe uma ardente expectativa da criação pela manifestação dos filhos. Os filhos têm que se levantar, os filhos têm que começar a ser ousados, os filhos têm que começar a fazer. Após, mas não entendo, se eu orar e não acontecer, meu irmão, se não acontecer, vai continuar como estava. Mas se acontecer, o nome do Senhor vai ser glorificado naquele lugar. Hoje o Senhor está chamando os filhos para começar a ressuscitar os mortos. Hoje o Senhor está chamando os filhos para curar os enfermos. Hoje o Senhor está chamando os filhos para transformar lugares assolados pelas trevas.
trevas. Hoje o Senhor está chamando filhos. O Senhor não está chamando servos, Ele está chamando filhos, 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 filhos de Deus, filhos de Deus, pessoas que têm a sua identidade definida. Irmão, por favor, entenda esta verdade. Aplauda o Senhor bem forte. Glória a Deus. Pessoas que têm a sua identidade definida. Você não é servo, você é filho. Você não é servo, você é filho. O servo só faz durante o horário de trabalho, mas os filhos faz a qualquer tempo. Os servos só fazem quando ele recebe uma profissão, mas os filhos recebem, eles fazem porque são filhos. Os servos, eles fazem limitadamente, mas os filhos vão além. E hoje o Senhor está levantando um exército de filhos. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Diga, eu sou filho de Deus. Diga bem forte, eu sou filho de Deus. Talvez o diabo tenha dito para você: não, você é servo. Mas eu quero dizer, isso é mentira. Você é filho de Deus. E como filho de Deus, Ele te deu poder, Ele te deu unção, Ele te deu autoridade, Ele te deu ousadia, Ele te levantou, Ele te capacitou. Domine sobre todas as coisas. Fala do meu amor, fala do meu poder. É isso que precisamos. Entenda uma coisa, olha aqui para mim. Olha aqui para mim. O mundo, eles conhecem Deus. O mundo não conhece o Pai. Você sabia disso? Se você falar de Deus, o mundo todo vai falar quem é Deus. Mas o mundo não conhece o Pai. Jesus, quando veio na terra, Jesus não veio para apresentar Deus, mas Jesus veio para apresentar o Pai. Lembra da oração do Pai Nosso? Senhor Deus de Isaac, de Abraão, de Isaac, de Jacó. Foi isso? Qual que é a oração do Pai Nosso? Pai Nosso que estás no céu. Jesus veio aqui para apresentar o Pai ao mundo que conhece apenas Deus, mas não conhece o Pai. Meu irmão, por favor, entenda essa verdade. O mundo só vai conhecer o Pai através da manifestação dos filhos. O mundo só vai conhecer o Pai quando os filhos se tornarem filhos, e os filhos então se tornaram reflexo do Pai. Mas o mundo não precisa conhecer Deus, mas o mundo precisa conhecer o Pai. Nós somos os filhos que temos a missão de representar, de apresentar o Pai ao mundo. E isso precisa acontecer hoje ao sair deste lugar. Apresente a este mundo um Pai amoroso, um Pai perdoador, um Pai que está olhando para você, que não te condena, um Pai que não te acusa, um Pai que te abençoa independente daquilo que você faz. Porque o mundo conhece o Deus que ele precisa fazer alguma coisa para receber algo de Deus, mas eles não conhecem o Pai que nos abençoa pela nossa natureza. Exatamente isso que Deus deseja dos filhos, deseja da sua igreja. Eu quero que isso queime dentro de você. Ah, meu irmão, eu quero que isso queime dentro de você. Eu não posso mais andar pelas ruas e olhar para as pessoas e não apresentar o Pai. Eu não posso mais entrar nos lugares e não deixar com que o Pai se torne conhecido naquele lugar. Eu não posso mais fazer qualquer coisa sem que o Pai seja apresentado ao mundo que conhece apenas o Deus. Eles precisam conhecer o meu Pai, o teu Pai, o nosso Pai, o nosso amado, o nosso querido, o nosso Salvador. Ele é o amado das nossas almas, aquele que nós temos a liberdade de chamar meu Pai, meu Paizinho. Fica de pé no seu lugar, meu irmão. Eu quero que você levante as suas mãos e deixe isso queimar dentro de você. Deixe essa palavra queimar dentro de você. O mundo precisa conhecer esse Pai. Há um Pai amoroso, há um Pai perdoador, há um Pai que não te condena, mas um Pai que deseja